Daniel, queria que você começasse a nossa conversa de hoje já trazendo a sua opinião sobre isso. Qual análise você faz sobre esse acordo de 90 dias entre os Estados Unidos e a China? João, vamos explicar um pouco melhor, porque tem muito confuso, muita gente não entendeu esse acordo e eu peguei hoje de manhã para desossar esse frango e entender direitinho o que estava acontecendo. O que aconteceu? Nós tivemos aí esse final de semana a reunião onde Estados Unidos e China colocaram ali alguns pontos de divergência e tentaram negociar entre si. Donald Trump, na semana passada, já deu aquele primeira acalmada, né? Olha, de 145 eu acho que 80% é um número razoável, está muito longe do razoável, e foi o que aconteceu nessa reunião. E o que se ficou estabelecido? A partir de quarta-feira agora, todas as taxas que existem, tanto de um país quanto de outro, vão baixar para 10% recíproca por 90 dias. Depois de 90 dias, nós vamos ter China mantendo 10%, Estados Unidos 30%, e nós vamos deixar a cada 90 dias as coisas em cima da mesa, podendo variar para mais ou para menos, dependendo da intenção ou do comércio entre cada um dos países. Mas por que muita gente está dizendo que isso não fez o menor sentido? Primeiro, porque quando apareceram essas tarifas com a China, nós tivemos perdas dentro da economia americana na casa de 6 trilhões, incluindo bolsas, importações, exportações e vários outros tratados. Então, quer dizer, nós tivemos uma perda monstruosa dentro da economia americana. Valeu a pena isso? Não sei, vamos pensar. Se nós pegarmos, eu fiz até uma tabelinha aqui para não esquecer, se nós pegarmos, vamos pegar do último mandato do Donald Trump para cá, tá? Porque ali foi onde começou ali a primeira desavença aí com a China e que se resolveu depois. Nós temos aí, entre taxas médias cobradas de produtos chineses nos Estados Unidos, entre 7,5% a 25%. Isso é o que nós tínhamos antes das tarifas, tá? Os produtos flutuavam aí, dependendo do produto, entre 7,5% a 25%. O que mais se traz da China é o quê? É laptop, notebook, chips, telefone celular, eletrônicos, tá? Essa tributação, ela ficava entre 17% e 25%. Essa era a tributação normal que já existia antes das tarifas do Donald Trump, ok? E para os Estados Unidos, produtos americanos que iam para a China, a tributação ficava, a tarifação ficava entre 7% e 10%. Ou seja, qualquer produto americano que fosse para a China era tarifado entre 7% e 10%, contra 15% a 25%, certo? Ou seja, depois dessa, com a maioria dos produtos americanos que vão para os Estados Unidos, principalmente carros, motores e derivados, ficava aí na casa de 7%. Houve a tarifa. Com a tarifação, nós tivemos um aumento da tarifa para a China e uma redução da tarifa para os Estados Unidos, porque se você for colocar média de 7,5 que era da China, agora vai ser 10. E se você for colocar nos Estados Unidos, que era entre 15 e 25%, você subiu 5 aqui e baixou aqui. Na verdade, você subiu aqui e baixou aqui, proporcionalmente falando. Então, quer dizer, foi um negócio muito melhor para a China do que para os Estados Unidos. A China deve estar comemorando agora porque eles estão ganhando mais em tarifas do que eles estavam antes da tributação. E os Estados Unidos, o que subiu de 5% proporcional, que é o que aconteceu agora nessas tarifas, não paga o déficit daquela conta da balança comercial que o Donald Trump colocou. O déficit é muito maior do que 5% para a China. Então ninguém entendeu nada por que esse acordo foi fechado dessa forma, desse jeito e com qual propósito, porque o maior beneficiado aí, proporcionalmente falando em números, foi a China de novo, e não os Estados Unidos, como era a proposta inicial. Mas esperamos que aí, durante acalmar essa situação, os números sejam revistos. E se a intenção é realmente cobrir o déficit e nós termos aí pelo menos uma equiparação de aquecimento da economia americana, essas tarifas precisam subir para os Estados Unidos e descer para a China, né? Porque senão não vai acontecer isso de jeito nenhum e as coisas vão continuar sendo feitas na China como já estão sendo feitas, porque o que subiu proporcionalmente aqui do que já era foi só 5%. Então não faz o menor sentido trazer uma fábrica para os Estados Unidos, investir bilhões de dólares numa construção de uma fábrica,
quando a tarifa é só 5% a mais do valor prático real do que era antes. Esse vai ser o grande problema e o grande desafio a partir de agora. Excelente essa sua explicação, viu, Daniel? Inclusive, eu estava até aqui pensando, a gente lembra até da Guerra Fria, né? Mas agora com outro personagem, que não é a União Soviética, é de fato a China. Você estava explicando aí a respeito desse acordo, e, claro, a gente está falando de duas potências mundiais, com um PIB gigantesco, o maior do mundo, inclusive dos Estados Unidos. Isso acaba afetando outros países, não só essas duas potências, certo, Daniel? Certo? E aí, se você for ver hoje a Bolsa de Hong Kong, já teve uma valorização, só por causa desse acordo, teve uma valorização, uma alta de 3%, 3,2%, se eu não me engano. Né? E, obviamente, o Xi Jinping não vai perder a oportunidade de dar uma alfinetada no Donald Trump depois dele ter falado da base de Natal. Né? Ele acabou hoje, há 30 minutos atrás, Xi Jinping acabou de anunciar 25 bilhões de reais mesmo, não é dólares, é reais mesmo, de investimento no Brasil, onde, obviamente, o Brasil acaba ficando aí um pouco mais preso e dependente financeiramente da China, abrindo mais as suas portas. Então, os Estados Unidos vão precisar fazer a lição de casa, sim, se eles quiserem ter acesso aí à Alcântara, que é o que eles queriam antes, e principalmente aí também aos recursos americanos de investimentos que vão ser muito interessantes para o Brasil. A China tem essa cultura e essa tradição de ir se infiltrando, se espalhando, e quando você percebe, já estão ali, já estão dominando ali a região. Hoje, Xi Jinping mandou dois recados para Donald Trump. Primeiro, a visão da grande maioria dos mercados, a China saiu com mais vantagem desse acordo comercial com os Estados Unidos. E segundo, o Brasil, que era onde o Donald Trump já tinha falado sobre colocar uma base militar, fazer investimento em tecnologia militar, ter ali um ponto de apoio para os porta-aviões deles que patrulham aí o Atlântico Sul. Acho que agora, com a China fazendo esse investimento, vai ser um pouco mais difícil entrar aí na base de Natal, que era o que eles queriam. E ainda falando desse ponto da escala global, né, de como isso afeta outros países. Nós comentávamos semana passada a respeito da influência chinesa no Brasil. E hoje, inclusive, nós vimos aí o governo chinês anunciando 27 bilhões de reais em investimentos no Brasil. Ou seja, o Brasil de fato se alinhando com interesses chineses. A minha pergunta é, de que forma que esse acordo entre os Estados Unidos e a China afeta especificamente o Brasil? Nós que, inclusive, temos acordos comerciais importantíssimos, tanto com os Estados Unidos, mas com a China também. João, eu acho que eu sou contra essa história do brasileiro se orgulhar do Brasil ser o celeiro do mundo, né? Eu gostaria que o Brasil se orgulhasse de ser o exportador de tecnologia do mundo. A balança comercial americana ela é deficitária na questão de produtos, mas em serviço ela é muito superavitária em venda de tecnologia, licenciamento, implantação de diversas coisas no mundo. Então ela é imensamente superavitária. Eu gostaria muito de ver o Brasil nesse patamar de exportar tecnologia, de ser um grande polo e exportador de tecnologia. Infelizmente, nem Estados Unidos nem China vão concordar com isso, né? Não vão permitir que o Brasil faça isso, não vão permitir que ninguém os supere a ponto de serem, inclusive, rechaçados imediatamente, que é o que acontece entre Estados Unidos e China. Mas nós estamos numa posição bem confortável. Quando dois gigantes acabam brigando e querendo se tornar e colocar um pezinho na América do Sul, e o Brasil é o maior país e também o mais rico da América do Sul, nós, obviamente, a gente acaba tendo aí, nós vamos fazer o papel da rêmora no tubarão, né? A gente está ali, na hora que sobrou um pedacinho da presa, a gente abocanha e assim a gente sobrevive e consegue crescer. Eu acho que o Brasil está numa posição bem confortável nesse momento, podendo exportar tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Apesar de não concordar com essa estratégia do tarifaço do Donald Trump, que eu acho que ele acabou tirando muita gente da zona de conforto, principalmente a China, que, olha, eu compro muita coisa dos Estados Unidos. Ah, você não quer me vender mais? Você quer fazer graça? Então tá bom. Eu vou comprar de outro país. E acabou se mexendo e agora está comprando, inclusive, grãos do Brasil, deixando de comprar dos Estados Unidos. Então, essas tarifas da China contra os Estados Unidos, elas vão ser piores ainda para os Estados Unidos,
porque eles vão exportar menos, né? Ou seja, essa balança comercial, hoje, ela não está fazendo o menor sentido esse acordo que foi feito, nitidamente para voltar à atividade nos portos, nitidamente para tentar controlar a inflação nos Estados Unidos, e nitidamente para agradar o Fed também e manter a economia mais equilibrada para poder baixar juros aqui nos Estados Unidos, que era o principal interesse do Donald Trump, em baixar aí o valor da dívida pública. Vamos ver o que se desdobra nisso, mas com certeza absoluta o Brasil acaba tendo uma grande oportunidade de crescimento aí. Pois é, uma novela com vários capítulos, né, Daniel? Beleza, a gente está falando de taxação. A China vai taxar os Estados Unidos vão taxar a China, mas o que de fato está sendo taxado? Todas as importações ou existe algum setor específico que acaba sendo mais afetado? Todas as importações, 10% para os dois por 90 dias. Essa é a regra. Tá? Sempre houve essa taxação. As pessoas imaginam que a partir de agora vai ser a taxa. Não, sempre houve, mas havia entre 7,5% e 25% para os Estados Unidos, 5% e 10% para a China. Era isso. Né? Então, isso que acontecia normalmente. Nós temos muita taxação em produtos eletrônicos dos Estados Unidos, isso sempre aconteceu, em média de 15% aí, sempre foi pago quando vinha oficialmente aqui para os Estados Unidos, importação oficial aqui para os Estados Unidos. E nós tínhamos a mesma coisa para a China. Os Estados Unidos querem vender mais produtos para a China. E o que, particularmente, os Estados Unidos é um grande exportador de tecnologia, não de produtos. E a China tem tecnologia. Então, o que precisaria subir na contrapartida seria a tarifação para essa questão do que os Estados Unidos efetivamente tem interesse em ganhar mais na exportação da China, mas é o que não vai acontecer, porque vai ter uma taxação única, onde houve aí efetivamente um aumento médio, proporcional de 5% para os Estados Unidos, que não equilibra essa balança comercial. Mas a gente imagina que a grande intenção do Donald Trump é exportar para a China alguns produtos manufaturados, uma delas motores e carros, né? Mas se você for olhar, a China já tem hoje a grande maioria da frota e tem se transformado em carros elétricos. Hoje a maior frota de carro elétrico do mundo é da China. Então a intenção não é comprar mais carros, é comprar menos carros a combustível e usar cada vez menos motores a combustível. Então eu realmente não consigo enxergar a real, não a pirotecnia que se cria para dizer foi um grande negócio feito. Foi um grande negócio feito para o mercado mundial, sem dúvida nenhuma. Esse acordo, para mim, não precisava nem ter acontecido, era só manter do jeito que estava. Os Estados Unidos ainda estavam mais vantagem do jeito que estava. Mas se mantivesse, estaria legal. Como aconteceu e precisou passar por tudo isso, esse acordo, sem dúvida nenhuma, vem para acalmar o mercado. E acalmar o mercado é sempre interessante para todos os lados. Mas não acho que os Estados Unidos vai aumentar a exportação para a China. Com certeza. E falando a longo prazo, é possível que essa redução tarifária, que por enquanto é temporária, né, a gente está falando de 90 dias, evolua para um acordo que seja mais duradouro, Daniel? Eu duvido, João, porque assim, a estratégia do Donald Trump, ele não é muito mutável, então é muito fácil você entender o que ele vai fazer, porque ele sempre faz a mesma coisa. É a estratégia do caos. Ele cria o caos e aí depois ele tenta tirar vantagem do caos. Como aconteceu com o Reino Unido. O acordo Estados Unidos e Reino Unido foi muito mais vantajoso para o Reino Unido, para os Estados Unidos do que para o Reino Unido, muito mais para os Estados Unidos. O acordo com a Índia vai ser muito vantajoso para os Estados Unidos, porque ele tem a faca e o queijo, não só a questão econômica, mas também a questão da imigração dos indianos. Então nós temos aí com certeza. Mas quando você vai falar em Rússia, quando você vai falar em China, quando você vai falar em Irã, a conversa fica totalmente diferente, porque eles já vêm do nada, né? E quando você tem o nada na mão, é muito mais fácil você negociar. Porque se você conseguir um, já é mais do que o nada. Os Estados Unidos, se perder um, já é muito, porque ele já tem algo na mão. Esse é o grande problema que a gente vai enfrentar daqui para frente. Essa instabilidade do Donald Trump para fazer algo realmente duradouro. Por isso que ele disse que vão suspender e vamos manter 10% para todo mundo por 90 dias. Daqui 90 dias nós subimos para 10 a 30, 10 para um, 30 para o outro, e vamos, como ele disse, vamos deixar tudo na mesa, para a gente ir negociando de acordo com a movimentação da economia.
Se eu acho que o Donald Trump vai mexer com a China de novo, eu duvido. Tá certo. E você mencionou agora o Reino Unido, que recentemente fez um acordo também com os Estados Unidos a respeito dessas tarifas. É, como que outros países, blocos econômicos, por exemplo, a União Europeia, estão reagindo a esse acordo? Eu acho que a grande vantagem do Reino Unido foi sair na frente da União Europeia, né? Primeiro negociar com os Estados Unidos, depois negociar com a União Europeia, para depois a União Europeia negociar com os Estados Unidos. Ah, essa eu acho que vai ser a grande sacada do Reino Unido. Por quê? Vou dar um exemplo na questão dos carros, né? Onde não, vamos ter a importação de até 150 mil carros por ano, com um limite de tarifação e tudo bem. Só que e se nós mandarmos os Aston Martin, por exemplo, da Inglaterra via porto da Alemanha? Se nós tivermos uma tarifação zero entre Reino Unido e União Europeia para exportação de carros, como já existe em algumas situações, nós vamos ter uma exportação de muito mais de 150 carros. Ou seja, aí foi muita vantagem para o Reino Unido fazer esse acordo com os Estados Unidos, porque ele vai se beneficiar do acordo dele, mais o beneficiar do acordo da União Europeia, que é o que agora o Reino Unido está tentando fazer. Vou negociar primeiro com a União Europeia, para depois a União Europeia se fechar com os Estados Unidos. E como nós temos aí alguns países que estão tentando se negociar por si mesmo para depois levar isso para a União Europeia, como, por exemplo, a primeira-ministra italiana, que deu até um beijo na boca do Trump, não sei se vocês viram lá quando ela chegou, seria maravilhoso para todo mundo, não só para a União Europeia, mas também para o Reino Unido e também para a Itália, que acaba criando aí um vínculo muito bacana comercial. Maravilha, Daniel. Para a gente encerrar, saindo um pouquinho do aspecto econômico, eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre a questão histórica dos Estados Unidos, porque na semana passada o mundo celebrou 80 anos de fim da Segunda Guerra Mundial, é, a rendição da Alemanha nazista e foram várias comemorações ao redor do mundo, principalmente na Rússia, onde o presidente brasileiro participou. Como que é nos Estados Unidos? Existe uma celebração de comemoração da vitória dos aliados contra o eixo na Segunda Guerra? Existe, mas com certeza absoluta, a comemoração mais enfática, mais tradicional e mais reconhecida, e que você percebe que a população mesmo, inclusive a população imigrante, ela abraça, é o 4 de julho, sem dúvida nenhuma, que vai acontecer agora, daqui a poucos dias, mas esse, sem dúvida nenhuma, é o maior marco de comemoração dentro dos Estados Unidos com relação a essa questão de batalhas e independência.